Senhora, a senhora tem troco para a comida? A voz rouca e hesitante fez Sara parar na escadaria do tribunal. O homem parado à sua frente tinha cerca de 45 anos, vestia roupas limpas, porém gastas, com aquele olhar que ela conhecia muito bem, uma mistura de desespero e vergonha de alguém não acostumado a pedir ajuda. Sara Martinez, uma enfermeira registrada de 29 anos, tinha acabado de sair de sua terceira entrevista de emprego rejeitada naquela semana. A reunião havia começado promissora. O diretor de RH elogiou suas credenciais, suas certificações em atendimento a traumas, seu histórico acadêmico excepcional. Depois, vieram a verificação de antecedentes, os telefonemas, o súbito arrefecimento do entusiasmo. No final, ela ouvia a mesma rejeição codificada que já havia memorizado: entraremos em contato se algo mudar. Na carteira, ela tinha exatamente $18, seu último dinheiro até conseguir um emprego. Seu aluguel venceria em 3 dias e ela já havia vendido tudo de valor em seu pequeno apartamento. Sua filha Emma, de 7 anos, estava na escola, felizmente alheia à possibilidade de ficarem sem teto no fim de semana. Claro, respondeu Sara sem hesitar, puxando uma nota de $10. Pegue algo quente. Está ficando frio lá fora. O homem olhou para a nota com genuína surpresa. A maioria das pessoas atravessava a rua ao vê-lo chegando, as tatuagens em suas mãos, o rosto envelhecido, a maneira cuidadosa como se movia revelavam uma vida difícil vivida em lugares que a sociedade preferia esquecer. Senhora, isso é demais. Eu só precisava de alguns trocados para um sanduíche. Fique com tudo. A vida já é difícil o suficiente para todos agora. Marcus Thompson, um ex-presidiário libertado há apenas 4 meses, após cumprir 8 anos por assalto à mão armada, sentiu algo se partir dentro do peito. No último ano de liberdade condicional, ele havia enfrentado dezenas de rejeições em entrevistas de emprego. Sua ficha criminal era uma marca permanente que fechava portas antes mesmo que ele tivesse a chance de falar. As reuniões com os agentes de condicional, os check-ins obrigatórios, a desconfiança constante, tudo isso lembrava diariamente de que a sociedade o via como irredimível. Aquela manhã tinha sido particularmente brutal. Ele havia se candidatado a uma vaga em um depósito, trabalho braçal, salário mínimo, nada que exigisse confiança ou responsabilidade. O gerente olhou sua candidatura, viu a caixa de condenação marcada e disse que a vaga tinha acabado de ser preenchida, apesar da placa de contratando ainda pendurada na janela. Por que você fez isso? Perguntou Marcos, genuinamente curioso. A maioria das pessoas atravessa a rua quando me vê chegando. Sara lhe deu um sorriso cansado que carregava o peso de suas próprias lutas. Porque todos merecem uma segunda chance. E, às vezes, um pequeno ato de gentileza é tudo que alguém precisa para continuar tentando. Ela não tinha ideia de quão proféticas aquelas palavras seriam. Enquanto Marcos caminhava em direção à lanchonete, Sara verificou seu celular. Outro e-mail de rejeição havia chegado durante a entrevista, desta vez do Mercy General, um hospital para o qual ela havia se candidatado 3 semanas antes. A mensagem foi breve, profissional e devastadora. Obrigada pelo seu interesse na vaga de enfermeira registrada. Decidimos avançar com outros candidatos. Ela se encostou na parede do tribunal, lutando contra as lágrimas de frustração. 3 anos antes, ela era uma estrela em ascensão na área da enfermagem. Seus supervisores elogiavam suas habilidades clínicas, sua postura ao lado do paciente, sua dedicação ao atendimento ao paciente. Então, o Dr. Richardson aconteceu, o assédio, a intimidação, a escolha entre ficar em silêncio e falar a verdade. Ela havia escolhido a verdade. 3 outras enfermeiras se juntaram ao seu depoimento, compartilhando suas próprias experiências de comentários inapropriados, investidas indesejadas e retaliação profissional quando tentaram denunciá-lo. Por 6 meses, Sara acreditou que a justiça prevaleceria. O Dr. Richardson foi suspenso enquanto aguardava a investigação. O hospital prometeu uma revisão completa. Então, a política entrou em ação. A família de Richardson havia doado milhões para a nova ala do hospital. Sua pesquisa gerou verbas federais. Suas conexões eram profundas na estrutura de poder da comunidade médica. Uma a uma, as outras enfermeiras foram transferidas para diferentes departamentos, receberam pacotes de aposentadoria antecipada ou encontraram motivos para deixar a área da saúde por completo. Sara aguentou mais tempo do que as outras, acreditando que seu histórico impecável e avaliações de desempenho excepcionais a protegeriam. Em vez disso, ela se viu designada para os piores turnos, recebendo os pacientes mais difíceis e submetida a um escrutínio constante.
Quando finalmente pediu demissão, pensou que outros hospitais acolheriam sua experiência. Ela estava errada. A notícia se espalhou pela comunidade médica unida. Sara Martinez era uma encrenqueira, uma enfermeira que não conseguia trabalhar com autoridade, alguém que trazia drama desnecessário ao local de trabalho. Não importava suas habilidades, sua compaixão, sua dedicação à segurança do paciente. O sistema a havia marcado como intocável. Naquele momento, observando Marcos pagar uma refeição simples com o dinheiro que lhe dera, Sara não tinha ideia de que seu pequeno gesto de humanidade estava prestes a desencadear uma cadeia de eventos que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de dezenas de outras pessoas que a sociedade havia descartado como irrecuperáveis. Marcos, sentado em um banco de parque, saboreando sua primeira refeição quente do dia, pegou um celular antigo, o modelo básico que seu agente de condicional havia aprovado. Sua primeira ligação foi para Roberto, coordenador do programa Segunda Chance, uma rede informal de ex-presidiários que se reuniam semanalmente no centro comunitário, compartilhando oportunidades de emprego, apoio emocional e o tipo de sabedoria prática que só vem da experiência compartilhada da vida após a prisão. Preciso contar a vocês sobre uma enfermeira que acabei de conhecer, disse Marcos, com a voz repleta de uma emoção que não sentia há anos, esperança misturada com gratidão e algo mais que ele não conseguia identificar. Acho que encontramos alguém especial. O que essa mulher gentil não sabia era que seu simples ato de generosidade estava prestes a mobilizar uma rede de 50 ex-presidiários determinados a provar que gratidão e lealdade são valores que nem mesmo as grades da prisão podem quebrar. Se você acredita no poder transformador da gentileza genuína, não se esqueça de se inscrever para ver como um gesto de $10 desencadeou a operação de gratidão mais emocionante que você já presenciou. O e-mail de rejeição chegou às 6h47 da manhã seguinte. Sara olhou fixamente para a tela do celular, lendo a mesma linguagem corporativa que já vira dezenas de vezes. Após cuidadosa análise, selecionamos um candidato cuja experiência se alinha melhor às nossas necessidades atuais. Hospital Memorial. A quarta rejeição esta semana e a 15ª em 2 meses. Sara estava sentada à sua pequena mesa de cozinha, cercada por periódicos médicos e documentos de certificação que pareciam inúteis agora. Seu diploma de enfermagem pela Universidade Estadual, sua certificação em atendimento a traumas, seus 3 anos de experiência em UTI, nada disso importava quando os departamentos de RH viam seu endereço, sua formação acadêmica, suas referências em clínicas comunitárias. O aviso do proprietário ainda estava colado em sua porta. Aviso final: pague ou peça demissão. 72 horas para conseguir $1.200 ou enfrentar o despejo. Depois de dar aqueles $10 a Marcos, ela tinha $8 restantes e uma despensa quase vazia. Sua filha Emma, de 7 anos, logo perguntaria sobre o café da manhã, e Sara não tinha mais respostas para dar. Ela abriu o laptop e percorreu seu histórico de e-mails. 37 inscrições enviadas. 15 respostas recebidas. Todas rejeitadas. O padrão era sempre o mesmo: entusiasmo após a análise de suas credenciais, silêncio após a verificação de antecedentes revelar seu envolvimento no caso Richardson. A notícia se espalhava rapidamente na unida comunidade médica e, aparentemente, integridade era um problema. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marco sentava-se em um círculo de cadeiras de plástico no centro comunitário, cercado por outros 12 homens. A reunião da Segunda Chance acontecia todas as quartas-feiras às 19 horas, um grupo de apoio sobre o qual ninguém falava fora daqueles muros. Conte a ele sobre a enfermeira, insistiu Roberto, com as mãos calejadas cruzadas no colo. Aos 58 anos, Roberto estava fora da prisão havia 8 anos e agora trabalhava como zelador em um escritório de advocacia, o único emprego que contrataria, apesar de seu diploma em contabilidade. Marcos pigarreou. Ontem, pedi ajuda a alguém pela primeira vez desde que saí. Uma mulher, uma enfermeira, não hesitou. Me deu 10 pratas sem pensar 2 vezes. Descobri depois que ela está desempregada há meses, lutando como nós. Qual o nome dela? Perguntou Tommy, um ex-presidiário de 34 anos que estava fora havia 6 meses e trabalhava na construção civil quando conseguia trabalho temporário. Sara Martinez. Mora nos apartamentos Riverside. Carlos, o mais novo, de 26 anos, balançou a cabeça. Riverside. Que chato. Proprietários de lá não se metem com aluguel atrasado. E aqueles apartamentos não são seguros para uma mulher sozinha. Ela te ajudou sabendo que estava falida? A voz de Roberto carregava uma mistura de admiração e descrença. Isso é raro, irmão. Muito raro.
Marcos assentiu. Ela disse que todo mundo merece uma segunda chance. Me fez pensar em uma coisa. Quando foi a última vez que alguém nos mostrou gentileza sem querer nada em troca? A sala ficou em silêncio. Esses homens conheciam a rejeição intimamente. Entrevistas de emprego que terminavam no momento em que a verificação de antecedentes revelava seu passado. Pedidos de apartamento negados. Relacionamentos destruídos pelo estigma. A sociedade os havia descartado como irredimíveis, perigosos, inúteis. No entanto, ali estava uma mulher enfrentando sua própria perseguição sistemática, e ela havia escolhido a compaixão em vez da autopreservação. O que sabemos sobre a situação dela? Perguntou Roberto em voz baixa. Eu fiz algumas verificações, admitiu Dave, um ex-contador que havia cumprido 5 anos de pena por peculato e agora trabalhava em um lava-rápido. Seus contatos no mundo do colarinho branco ainda lhe forneciam informações quando ele precisava. Sara Martinez, enfermeira. Formou-se entre os 10% melhores da turma. Sem antecedentes criminais, excelentes referências. Mas ela foi colocada na lista negra de todos os grandes hospitais da cidade. Na lista negra? Por quê? Perguntou Tommy. Dave pegou um tablet e mostrou a eles uma notícia de 3 anos atrás. Ela testemunhou contra o Dr. Richardson no City General. Caso de assédio sexual. 3 outras enfermeiras a apoiaram, mas Richardson tinha conexões na diretoria do hospital. Ele manteve o emprego, foi promovido, na verdade. Todas foram discretamente expulsas. A sala irrompeu em murmúrios raivosos. Esses homens entendiam a retaliação, entendiam como o sistema protegia os poderosos enquanto esmagava aqueles que ousavam falar a verdade. Então ela está sendo punida por fazer a coisa certa, disse Carlos, com o maxilar tenso. Assim como estamos sendo punidos por erros pelos quais já pagamos. É pior do que isso, continuou Dave, folheando mais artigos. Vejam só. Richardson acabou de ser nomeado para chefiar o Conselho Regional de Certificação de Enfermagem. Ele tem influência nas decisões de contratação em hospitais de 3 condados. Filho da... Tommy se conteve, olhando ao redor. Desculpe, mas isso significa que ela não pode nem se mexer para encontrar trabalho. Ele aprendeu. Roberto se levantou lentamente, a cadeira rangendo sob seu peso. Ele aprenderá a ter paciência em seus 8 anos de liberdade, mas o fogo em seus olhos revelava uma antiga raiva reacendendo. Senhores, acho que encontramos alguém que merece o que nunca tivemos, uma segunda chance de verdade. James, um ex-professor que até então se mantivera quieto, pigarreou. Minha esposa trabalha com faturamento médico. Ela ouviu falar de Richardson. Aparentemente, ele tem uma lista de enfermeiras problemáticas, mulheres que registraram queixas ou testemunharam em casos de assédio. Os departamentos de RH compartilham essa informação informalmente. Uma lista negra de verdade, murmurou Dave. Isso é ilegal. Provar é outra questão, respondeu James. Mas Sara não é a única. Há pelo menos outras 6 enfermeiras em situações semelhantes. Marco sentiu algo mudar em seu peito, a mesma sensação que tivera quando Sara olhava com gentileza em vez de medo. Ela arriscou tudo para proteger outras mulheres e agora não consegue nem se proteger. O que Sara não sabia era que, enquanto dormia em seu apartamento frio, preocupada com o aviso de despejo do dia seguinte, 12 homens estavam tomando uma decisão que provaria que, às vezes, as pessoas que a sociedade mais teme são aquelas que entendem de justiça melhor do que ninguém. Na manhã seguinte, Roberto fez um telefonema que mudaria tudo. Escute, preciso que você me encontre no depósito. Temos algo importante para discutir. Às 10 horas, 23 homens estavam reunidos em um depósito abandonado que servia como seu quartel-general não oficial. Esses não eram os criminosos estereotipados que a sociedade imaginava. Havia James, um ex-professor que cumprirá pena por dirigir sob efeito de álcool e drogas e ter matado alguém. Antônio, um ex-membro de gangue que agora orientava jovens em situação de risco. E Mike, um criminoso de colarinho branco que entendia o sistema jurídico melhor do que a maioria dos advogados. Aqui está o que sabemos, disse Dave, projetando as informações de Sara em uma tela improvisada. Sara Martinez. 29 anos. Mãe solteira de uma filha de 7 anos chamada Emma. O aviso de despejo expira amanhã ao meio-dia. Nenhuma perspectiva de emprego porque ela enfrentou um predador. A sala ficou em silêncio enquanto eles absorviam os paralelos com suas próprias histórias. Pessoas boas destruídas por um sistema que protegia as pessoas erradas. Qual é o plano?
Perguntou Antônio, arregaçando as mangas. Roberto se levantou. A mesma coisa que fazemos com qualquer membro da família em apuros. Nós resolvemos. Mas, desta vez, fazemos direito. Sem atalhos, sem favores que possam prejudicá-la. Tudo dentro da lei, tudo limpo. Enquanto os homens elaboravam estratégias, Sara estava sentada no escritório de desemprego, olhando para a tela de um computador que não mostrava nenhuma vaga compatível com suas qualificações. A conselheira, uma mulher de meia idade com olhos cansados, mal levantou os olhos da papelada. Você já pensou em reduzir suas expectativas salariais? Talvez procurar cargos que não exijam sua experiência especializada? Tradução. Você é super qualificado e nós dois sabemos por que você não consegue ser contratado. Sara assentiu educadamente, juntou seus papéis e saiu para a tarde fria. Ela tinha 6 horas até a filha voltar da escola, 6 horas para encontrar um milagre. De volta ao depósito, os homens se dividiram em equipes. Mike estava trabalhando com seus contatos na comunidade jurídica, procurando advogados trabalhistas especializados em casos de retaliação. James estava pesquisando administradores de hospitais, procurando alguém com integridade que pudesse dar uma chance real a Sara. Mas foi Tommy quem fez a descoberta. Pessoal, vocês não vão acreditar nisso, disse ele, invadindo o depósito com um laptop debaixo do braço. Encontrei uma coisa. Ele se conectou ao projetor e abriu uma notícia de 2 semanas atrás. Hospital Comunitário Center. Marys recebe subsídio de US$ 2,3 milhões para expansão do centro de trauma. Busca equipe de enfermagem qualificada. O Center. Marys é diferente, explicou Tommy. Meu primo trabalha lá. Eles realmente contratam pessoas com histórico, dão segundas chances. A chefe de enfermagem, doutora Patrícia Williams, luta contra a discriminação na área da saúde há 30 anos. Roberto sorriu lentamente. Então, atingimos nosso objetivo. Agora precisamos da nossa abordagem. Marcos pigarreou. E se contarmos a verdade a ela? Não sobre ajudar Sara especificamente, mas sobre o que estamos tentando fazer. Mostrar a ela que pessoas como nós conseguem reconhecer o verdadeiro caráter quando vemos. Isso é arriscado, alertou Dave. Ela pode pensar que estamos tentando manipulá-la. Ou, disse Roberto, ela pode respeitar a honestidade. Às vezes, a abordagem direta é a única que funciona. Ao cair da noite, Sara estava sentada à mesa da cozinha com uma calculadora e uma pilha de contas. Não importava como ela organizasse os números, eles não somavam para a sobrevivência. O aviso de despejo a encarava da porta da geladeira. Em 8 horas, ela teria que dizer a Emma que eles estavam perdendo a casa. Ela pegou o celular e percorreu as vagas mais uma vez, a esperança se esvaindo a cada rejeição que já receberá. Então, viu, uma nova vaga publicada apenas 1 hora antes. Hospital Comunitário Center. Marys, vaga de enfermeiro, disponível, unidade de trauma, candidate-se imediatamente. Suas mãos tremiam ao clicar no link da inscrição. Seria aquela a oportunidade pela qual ela tanto ansiava? O que Sara não sabia era que, 40 minutos antes, a doutora Patrícia Williams receberá um telefonema de um grupo de homens que ela nunca conhecera, contando sobre uma enfermeira cujo caráter havia sido testado de maneiras que a maioria das pessoas jamais entenderia, e que havia sido aprovada com louvor em todas as oportunidades. A entrevista estava marcada para as 14 horas em ponto. Sara chegou ao Hospital Comunitário Center. Marys 15 minutos antes, com as mãos ainda tremendo de nervosismo. O prédio parecia diferente dos hospitais corporativos estéreis que a haviam rejeitado, mais acolhedor, com obras de arte comunitárias decorando as paredes. A doutora Patrícia Williams, chefe de enfermagem, era uma mulher negra de quase 60 anos, com olhos gentis e cabelos grisalhos presos em um coque elegante. Ela gesticulou para que Sara se sentasse à sua frente na pequena sala de conferências. Senhora Martinez, analisei sua inscrição e suas credenciais. Histórico impressionante, especialmente suas certificações em atendimento a traumas. A doutora Williams fez uma pausa, observando o rosto de Sara. Estou curiosa. Por que você não está trabalhando há 8 meses? O coração de Sara se apertou. Lá vem ela. A pergunta que encerrava todas as outras entrevistas. Testemunhei em um caso de assédio sexual contra a doutora Richardson no City General. 3 outras enfermeiras e eu nos apresentamos. Depois disso,
Achei difícil encontrar emprego. A doutora Williams assentiu lentamente. O caso Richardson. Lembro-me de ter lido sobre ele. A senhora testemunhou apesar de saber que isso poderia custar sua carreira. Sim, senhora. Eu não conseguia ficar em silêncio quando sabia que outras mulheres estavam sendo prejudicadas. E você tem enfrentado dificuldades financeiras desde então? Sarah hesitou. Geralmente era aqui que as entrevistas terminavam. Sim, senhora. Eu tenho enfrentado alguns desafios. O Dr. Williams se inclinou para a frente. Senhora Martinez, recebi um telefonema interessante ontem. De alguém que queria me contar sobre uma enfermeira que usou seus últimos $10 para ajudar uma estranha, mesmo enfrentando um despejo. Sarah prendeu a respiração. Eu não entendo. Marcus Thompson. Esse nome lhe diz alguma coisa? Os olhos de Sarah se arregalaram. Marcus? Como você conhece o Marcus? O Dr. William sorriu. Porque o Marcus e os amigos dele me ligaram. Eles me contaram sobre uma mulher que demonstrou gentileza com alguém que a sociedade havia descartado. Eles me falaram sobre o seu caráter, sua integridade, sua coragem de fazer o que é certo, mesmo quando isso lhe custa tudo. Lágrimas encheram os olhos de Sarah. Eles ligaram para você. Não apenas ligaram. Eles fizeram a lição de casa. Descobriram sobre o caso Richardson, sobre o motivo pelo qual você foi colocada na lista negra, sobre sua filha, sobre seu aviso de despejo. Pediram que eu lhe desse uma chance que outros hospitais não dariam. A porta se abriu e Marcos entrou, seguido por Roberto, Dave e Tommy. Sarah ofegou, cobrindo a boca com as mãos. Sarah, disse Marcos baixinho, eu disse que todos merecem uma segunda chance. Acontece que todos nós precisávamos dar a sua. O Dr. Williams se levantou. Senhora Martinez, esses homens passaram 2 dias pesquisando sua história, não para julgá-la, mas para entender por que alguém com suas qualificações e caráter não conseguia encontrar trabalho. Eles me apresentaram evidências de retaliação sistemática contra denunciantes em nosso sistema de saúde. Roberto deu um passo à frente. Doutor, sabemos como é ser julgado pelo nosso passado, ter portas fechadas na nossa cara. Mas Sarah? Ela escolheu ajudar alguém como eu quando tinha todos os motivos para ir embora. Esse é o tipo de pessoa que queremos trabalhando em nossa comunidade. O Dr. Williams se virou para Sarah. O cargo é seu, se você quiser. Salário inicial de $68.000, benefícios completos e nós o ajudaremos com as despesas de mudança, se necessário. Você começa na segunda-feira. Sarah começou a soluçar. Eu não acredito que isso seja real. É real porque você tornou real, disse o Dr. Williams. Sua gentileza criou um efeito cascata que nos uniu a todos. Marcos se ajoelhou ao lado da cadeira de Sarah. Você me salvou naquele dia, não apenas com $10, mas por me ver como humano. Agora podemos retribuir o favor. O que Sarah descobriu naquele momento foi que a justiça nem sempre vem dos tribunais ou instituições. Às vezes, vem de pessoas que entendem a luta, reconhecem o caráter e se recusam a deixar pessoas boas caírem nas fendas de um sistema injusto. 6 meses depois, Sarah estava na ala de trauma do Hospital Comunitário Center. Marys, com as mãos firmes, enquanto cuidava de uma vítima de acidente de carro. As mesmas mãos que antes tremiam por causa de contas não pagas agora se moviam com confiança e propósito. Sua filha Emma estava na creche do hospital, a apenas 2 andares de distância, sem se perguntar se teria um lar no dia seguinte. A transformação não aconteceu da noite para o dia. As primeiras semanas de Sarah no Center. Marys foram intensas, reaprendendo protocolos, construindo confiança com os colegas, provando ser digna da segunda chance que lhe fora dada. Mas a doutora Williams estava certa sobre uma coisa: as dificuldades de Sarah a tornaram mais forte, mais empática e melhor em seu trabalho. Código azul, ala de trauma 3, soou o interfone. Sarah correu para ajudar, trabalhando ao lado de uma equipe que se tornará sua segunda família. Enquanto ajudava a salvar outra vida, pensou em como as coisas poderiam ter sido diferentes se tivesse passado por Marcos naquele dia em frente ao tribunal. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marcos destrancou as portas da Second Chance Construction, o negócio que ele havia fundado com Roberto e outros 5 membros do grupo. A empresa era especializada em projetos de reforma para famílias de baixa renda, financiada em parte por subsídios que o Dr. Williams os ajudou a obter. Você está pronto para isso,
perguntou Roberto, revisando a agenda do dia. Eles estavam reformando 3 casas no antigo bairro de Sarah, incluindo o apartamento da senhora Patterson, a idosa que Sarah havia mencionado em seu primeiro dia no hospital. O negócio havia crescido além das expectativas. Empreiteiros locais, impressionados com a qualidade e a integridade do trabalho, começaram a oferecer parcerias. A cidade começou a encaminhar presos em liberdade condicional para seu programa de treinamento profissional. O que começou com 12 homens apoiando uns aos outros evoluiu para uma rede de mais de 50 ex-presidiários ajudando sua comunidade a se reconstruir, literal e figurativamente. Tommy entrou no escritório carregando café e o jornal da manhã. Vocês estão vendo isso, disse ele, espalhando o jornal sobre a mesa de Roberto. A manchete dizia: Programa de extensão comunitária de hospital local reduz reincidência em 40%. O artigo detalhava como a parceria do Center Marys com a Second Chance Construction havia criado empregos para ex-detentos, ao mesmo tempo em que abordava as disparidades de saúde em bairros carentes. Sarah foi citada extensivamente, explicando como sua experiência com Marcos inspirou a nova abordagem do hospital para a cura comunitária. Ela ainda está mudando vidas, disse Marcos em voz baixa, lendo por cima do ombro de Roberto. Naquela tarde, Sarah recebeu uma mensagem de Marcos: cerimônia de inauguração do centro comunitário na próxima semana. Espero que você possa comparecer. O Riverside Community Center, construído pela Second Chance Construction e financiado por uma colaboração entre o Hospital Center Marys e várias organizações locais, ficava onde um terreno abandonado outrora atraía traficantes de drogas e sonhos desfeitos. A cerimônia atraiu centenas de pessoas. Sarah observou Marcos cortar a fita, cercada pelos homens que ajudaram a construir não apenas o centro, mas um novo modelo de reintegração. Autoridades municipais, administradores de hospitais e ascéticos estavam lado a lado, aplaudindo o que antes parecia impossível. O Dr. Richardson, o médico cujo assédio custou a Sarah sua carreira anterior, abordou-a durante a recepção. Sarah, eu lhe devo um pedido de desculpas, disse ele calmamente. O que você fez exigiu uma coragem que eu não tinha. E o que você construiu aqui é notável. Sarah olhou para ele, depois para as crianças brincando no novo playground do centro, para os ex-presidiários ensinando habilidades profissionais para adolescentes, para a clínica médica que oferecia assistência médica gratuita a famílias que não tinham condições de pagar por ela em outro lugar. Todos nós temos a oportunidade de escolher quem queremos ser, disse ela a ele. A questão é se as aproveitamos. Enquanto o sol se punha sobre o centro comunitário, Sarah encontrou Marcos parado sozinho perto da entrada do prédio, olhando para a placa que dizia: dedicado à crença de que a gentileza gera mais gentileza e que segundas chances mudam tudo. Sabe o que é incrível? Disse Marcos quando Sarah se juntou a ele. Aqueles $10 que você me deu não mudaram apenas a minha vida. Mudaram 50 vidas. Talvez 100. E ainda estão crescendo. Sarah sorriu, observando Emma brincar com outras crianças cujos pais trabalhavam na Second Chance Construction. Eu achava que ajudar uma pessoa era pouco, disse ela. Agora sei que é tudo. A melhor vingança contra um sistema que tenta destruir pessoas boas não é raiva ou amargura, é construir algo melhor do que elas jamais imaginaram ser possível. Sarah aprendeu que $10 e um coração aberto podem transformar não apenas uma vida, mas uma comunidade inteira. Se esta história te inspirou a acreditar no poder das segundas chances e da gentileza genuína, inscreva-se em nosso canal para mais histórias que provam que pessoas comuns podem criar mudanças extraordinárias.